Olá, eu sou o professor Tiago e esse é o primeiro vídeo do Cálculo 3 do período letivo especial. O tópico do vídeo é cálculo de volume e integrais iteradas. Então a gente começa o vídeo com essa situação ilustrada nesse quadro virtual com o gráfico de uma função de duas variáveis, f de x e y, traçado aí no espaço R3, né, com seus eixos x, y, z. Então esse gráfico pode ser pensado como uma espécie de o conjunto de pontos dado por esse gráfico, né, pode ser pensado como uma superfície. As alturas aqui, z, são dadas justamente fixando um xy nesse domínio retangular ABCD, né, o x variando entre AB e o y variando entre CD. Então, você fixando um ponto, tem uma altura z dada justamente como sendo o f de xy. Então esse é o gráfico. Então pensa nele como o topo de um sólido cuja base é esse retângulo no plano XY, ABCD, e a gente quer calcular o volume desse sólido, certo? Então o volume desse sólido é o volume sob o gráfico da função f de xy. Então a estratégia que a gente vai usar para calcular o volume desse sólido é o cálculo por fatias. Então aqui ilustrado, a gente tem uma seção transversal, né, pensada como uma fatia desse sólido, onde você está fixando o y como sendo o y0. y0, fixado. Fixado esse y0, você tem a seção transversal, dada justamente como sendo o f de xy, o y igual a y0, e você tem uma área dessa seção. Então o volume vai ser obtido somando infinitesimalmente, né, por meio das integrais, essas áreas. Então aqui você vai ter justamente, né, o y variando no intervalo CD, e para cada y você tem uma certa área, isso vai variar de y para y, e uma vez que você integra essas áreas, você vai ter justamente o volume do sólido, né? Aqui o AY é justamente a área da seção transversal. A área da seção transversal. Essa situação de cálculo de área vocês já viram no cálculo 1, quando vocês calculavam o volume de sólidos de rotação. Ali naquele caso, o seu sólido tinha uma seção transversal que era um círculo, e você simplesmente integrava as áreas desses círculos, cujos raios eram dados pelas funções, pela função que você tinha, né? Quando você girava o gráfico de uma função em torno do eixo x, por exemplo, ou do eixo y. Aqui nesse caso vão ser sólidos mais gerais, e essas áreas vão variar, não vão ser mais áreas de círculo, né? Mas vão ser áreas da seção transversal. E como é que você calcula essas áreas, né, da seção transversal? Bom, aqui eu estou pegando isolando um pedacinho da seção transversal, né? Pensa nesse eixo aqui como sendo justamente o eixo x, certo? Fixado ali no y0. E que você tem aquela seção transversal dada como uma espécie de gráfico de uma função. Agora uma função de uma variável, a variável x. Você tem o y fixado, então para cada x aqui que você fixa, tem essa altura dada justamente como sendo o f de x, y0. Para o cálculo de área sobre gráficos de uma variável, você tem a fórmula da sua integral. Então aqui você tem área de y0, a área da seção relativa ao y igual a y0, vai ser simplesmente a integral de uma função de uma variável, que é a integral f de x, y0, dx. Então isso calcula a área para cada y0. Quando você calcula o volume usando a soma dessas áreas transversais, né, a integral das áreas transversais, você obtém justamente a fórmula do volume, vou chamar de V, sendo a integral de CD, integral de AB. Aqui estão as seções transversais, né? dx, dy. Então essa integral aqui, que você obtém, é justamente o AY, que você integra com relação a y. Isso te dá a fórmula do volume do seu sólido, né, por meio dessa soma de seções transversais, né, áreas de seções transversais. É claro que você pode
em vez de usar as seções transversais com y fixado, você poderia usar as seções transversais com x fixado. Então, nesse caso aqui, o mesmo gráfico, né, da sua função, agora fixando o x0, te dá uma seção agora paralela ao plano YZ. E você tem a mesma fórmula, só que nesse caso você vai ter agora o x variando de A até B e áreas das seções transversais agora são áreas dessas seções onde você fixou o x, certo? É claro que o mesmo argumento, né, fixado o x, você vai ter as áreas calculadas por meio da função f. Então, isso aqui vai ser o CD f de xy dy, certo? Onde agora você vai ter essa integral de dentro, é justamente a área da seção transversal, a x. A área da seção transversal. Certo? Para dar um exemplo concreto, vamos pegar essa situação onde você tem agora um gráfico da função z igual a 1 menos x ao quadrado. Então aqui você tem a função f de x, y, né, no caso, f de xy, é uma função de duas variáveis. No caso ela depende só da função x, mas é uma função de duas variáveis. O domínio dela é um retângulo, x variando de menos 1 a 1 e o y variando de 0 a 1. Então esse retângulo que é o domínio da sua função. E tem esse gráfico que é uma espécie de cilindro parabólico aí, né? Então, se você, por exemplo, fixa a área da seção transversal relativa a um y, né, fixando um y0, você tem um pedaço de arco de parábola aqui, certo? E o seu volume é justamente calculado como sendo a integral do x variando, né, de menos 1, aliás, do y variando de 0 a 1, certo? O x variando de menos 1 a 1, isso te dá justamente a integral que calcula a área da seção transversal. Então aqui você vai ter 1 menos x quadrado dx. Então isso aqui é justamente área transversal. E aí você calcula a integral dessas áreas com relação a y. Fazendo um cálculo simples de integração, né, agora você vai integrar isso aqui com relação a x, né? Como não aparece y, nesse caso não precisa nem se preocupar, né? Mas se aparecesse y na sua função, você trataria o y como sendo simplesmente uma variável fixa, né? Uma constante. Então aqui vai ser a integral de 0 a 1. A primitiva dessa função com relação a x é x menos x ao cubo sobre 3. E o x variando de menos 1 a 1. dy, certo? Então aqui simplesmente uma integração de uma variável. Substitui, fica 1 menos 1 ao cubo sobre 3, e aqui vai ficar menos 1 menos 1 ao cubo sobre 3. Né? Tudo isso integrado com relação a y. Então aqui você vai ter a integral de 0 a 1. Aqui vai aparecer 2/3. E aqui vai aparecer menos 2/3. Então fica a integral de 0 a 1 de 4/3 dy, que é simplesmente 4/3. Certo? Essa é a resposta que te dá justamente o volume metade desse cilindro parabólico. Né? É claro que você poderia tentar calcular esse mesmo volume usando as seções paralelas ao plano YZ. Né?
Então vamos fazer rapidamente aqui um esboço desse sólido, repetindo. Então aqui você tem x, y, z. Então ali você tinha a sua parábola. E agora você poderia fixar, no caso, um certo x, e aqui você teria, vamos colocar de uma outra cor, a seção transversal dada como sendo um pedaço retangular. Seria um retângulo. Certo? Então essa aqui é a sua seção transversal, se você pensa com o x fixado. Então nesse caso, você tem o volume, seria justamente, né, calculado, fixou o x e deixa o y variar. O y varia justamente de 0 até 1. 1 menos x quadrado dy. E depois varia o x de menos 1 a 1 dx. Certo? Então, isso aqui de dentro, justamente, o fato de você ter uma constante com relação a y, é o fato de você ter um retângulo. A altura aqui, fixado x, né? Essa altura aqui é justamente 1 menos x quadrado. E esse retângulo tem altura 1 menos x quadrado. Então, você está calculando a área de um retângulo que tem base 0,1 e altura 1 menos x quadrado. Certo? Então, com relação a y, isso aqui é simplesmente a altura, base vezes altura, 1 menos x quadrado dx. Né? Então isso aqui, o fato de você não ter, né, variável y, né, você poderia até, se quiser, resolver a integral, mas aqui eu estou calculando simplesmente a área de um retângulo. Né? Então é base vezes altura. Né? Você poderia resolver como sendo uma constante com relação a y e fazendo a primitiva. Aqui é simplesmente a resposta. E você tem agora que calcular a integral de x. A primitiva é x menos x ao cubo, de menos 1 a 1, e você vai obter o mesmo 4/3 que você obteve lá em cima. Pois é o mesmo sólido, você está calculando o mesmo volume, está mudando simplesmente só a seção transversal que você calcula. Certo? Então isso é o cálculo de volume por fatias. E o que está aparecendo por trás desse cálculo de volume é o que a gente chama de integração iterada de uma função de duas variáveis. Certo? Então você tem aqui uma função de duas variáveis, f de xy. No primeiro cálculo você tinha justamente uma integração que a gente chama de iterada. Iterada porque você repete o processo. Você primeiro integra com relação a x. Certo? Isso vai te dar uma função com relação a y, né? Uma vez que você performa essa integral com relação a x, né? Isso vai te devolver uma função, né? Função de y, certo? Que depois você integra com relação a y. Essa função de y, no cálculo de volumes, era justamente a área da seção transversal. Em casos gerais, isso já não vai ter mais uma interpretação de área, né? Assim como no caso de cálculo de uma variável, né? Quando a função é positiva, tem uma interpretação de área, mas quando a função é geral, tem uma interpretação de área com sinal. Mas, de qualquer maneira, você obtém uma função de y, que você integra com relação a y. Ou você pode, como a gente viu, trocar a ordem, e você tem uma primeira integração com relação a y, né? E aí você vai, no final das contas, ter uma função de x, nesse caso, função de x, que você integra com relação a x. Certo? Então essa é a integração iterada. Então só para a gente fazer um cálculo operacional, né, vamos calcular uma integral aqui com relação primeiro a x, depois a y, de uma função aqui polinomial, x ao quadrado y, só para mostrar essa operacionalidade da integral iterada. Então,
primeiro a gente calcula com relação a x, certo? Então você tem a integral de dentro, y é tratado como uma constante, então você tem justamente a primitiva com relação a x, é x ao cubo sobre 3, e o y é uma constante. O x varia de menos 1 a 1, e o resultado dessa operação vai ser uma função de y que você vai integrar com relação a y. Então a gente tem aqui integral de 0 a 1, 1/3 vezes y, menos 1/3 vezes y, dy. O resultado dessa operação, você tem integral de 0 a 1, 2/3 de y, dy. E agora você integra essa função de y, a primitiva é y² sobre 3, de 0 a 1, você obtém 1/3 como resultado final dessa integração iterada. Bom, esse é o fim do primeiro vídeo. No próximo vídeo, nós veremos as integrais duplas como somas de rima.